Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É sempre muito bom ter vocês aqui comigo. Bom gente, o caso que eu trouxe hoje é de uma história que deveria ser uma bela história de amor. Até parecia que a Riley e o Richard tinham uma vida ótima de casados e viviam felizes. Mas infelizmente não era bem assim. Antes da gente continuar, se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar aquele like. Combinado? E agora vamos lá? Direto pro vídeo. Riley Lork Nielsen nasceu na Dinamarca em julho de 1947 e quando ela tinha 22 anos, já morando nos Estados Unidos, ela começou a trabalhar como comissária de bordo na empresa Pan American. E ali no ambiente de trabalho, no aeroporto, ela conheceu o Richard Griffiths, que também era piloto de uma outra companhia aérea. Os dois começaram a namorar e em 1979 eles se casam e vão morar na cidade de Newtown, em Connecticut, ali nos Estados Unidos mesmo. E agora, com o sobrenome do marido, Riley e Richard Griffiths tiveram 3 filhos. Ela continuou trabalhando como comissária de bordo enquanto criava as crianças. Mas, desde o começo, o relacionamento deles foi complicado. Mas quando a gente está apaixonado, né, tem certas coisas que a gente não vê. E eu acho que foi isso que aconteceu com a Riley. O Richard traiu a Riley antes mesmo deles se casarem. E depois de casados, ele falava para ela que só se casou com ela porque ela estava grávida e já com a gravidez muito avançada para poder interromper a gravidez. E ela, ouvindo tudo isso, claro que as coisas entre o casal não poderiam ficar bem, só ia piorando. Entre várias coisas que ele dizia, uma que incomodava bastante a Riley era que o Richard não gostava de dar dinheiro em casa. Ele fazia ela pagar as contas, pagar as viagens da família e ela não sabia o que ele fazia com o dinheiro dele. Até que em 1986, a Riley acaba descobrindo que durante todos esses 7 anos de casamento, o Richard tinha tido vários casos. E naquele momento também estava tendo. Só que dessa vez ela viu o celular dele e encontrou várias ligações para um número desconhecido. E aí o que ela faz? Ela contrata um detetive particular chamado Kate Mayo para seguir o Richard. Um tempo depois, o detetive entregou para ela as fotos que ele tirou, provando sem dúvida nenhuma que o seu marido estava traindo. Mais uma vez, né? Nas fotos, Richard estava em New Jersey beijando outra comissária na frente da casa dela. Apesar do casamento deles já estar indo de mal a pior, quando a Riley viu essas fotos que realmente comprovavam a traição, ela ficou muito mal, chorou muito. Apesar de desconfiar da traição, quando é realmente comprovado, a dor é muito maior. E aí, juntando com a traição antes do casamento, com os vários casos que ele teve durante o casamento, e agora com esse caso comprovando ali nas fotos a traição dele, a Riley, em setembro desse mesmo ano, 1986, pediu o divórcio. Só que quando ela fala para o Richard sobre o divórcio, ele reage de uma forma muito agressiva, mais do que o normal. A Riley fica com medo pela sua vida e ela chega a contar isso para os seus advogados numa reunião para tratar do divórcio. Ela diz para eles que se algo acontecesse com ela, não seria um acidente, e contou ainda para os advogados que o Richard tinha armas em casa e que ele já tinha agredido ela várias vezes. Mesmo com medo, ela continua com o processo de divórcio, mas ela não acusa o marido de adultério. Ela ficou preocupada com os 3 filhos e também ficou preocupada com o que as pessoas iriam pensar. Lembrando que estamos falando dos anos 80 e ainda o que as pessoas iam pensar, tinham muito peso nas decisões. O processo de divórcio seguia e a Riley continuou trabalhando. No dia 18 de novembro desse ano, 1986, a Riley voltou de um voo de Frankfurt, na Alemanha, e 2 aeromoças, amigas dela, deram uma carona para ela até em casa. E quando elas chegam na porta da casa, a Riley fala para as amigas
que não estava feliz ali naquela casa e com uma voz triste, ela lamenta para as amigas que o Richard estava em casa. Ela sai do carro, entra em casa e depois disso, ninguém mais viu a Riley novamente. Na manhã do dia seguinte, o Richard disse a alguns amigos que estava indo levar a Riley e os filhos para a casa de sua irmã em Westport. Só que, na verdade, só os filhos foram para a casa da tia. Nas próximas semanas, o Richard continuou sua vida normalmente. Foi trabalhar, normal. Só que os amigos de trabalho da Riley sentiram a falta dela e foram perguntar para o Richard. E aí ele dá várias explicações. Primeiro, ele disse que ela estava trabalhando em algum voo, mas os colegas de trabalho desconfiam, porque existe um regulamento na profissão deles que proíbe que se trabalhe novamente, que viaje em seguida, sem um período de descanso. Então eles sabiam que ela não estava trabalhando. Aí o Richard muda a história. Ele diz que ela estava na Dinamarca visitando a mãe que estava doente. Mas a mãe da Riley disse que a filha não tinha aparecido por lá e que ela nem estava doente. Depois, ele fala que ela foi visitar um amigo na Flórida ou nas Ilhas Canárias. E outra coisa estranha que chamou bastante atenção foi que poucos dias depois do desaparecimento da Riley, o Richard começou a mudar a decoração do quarto do casal. Ele fez várias compras com cartão de crédito, comprou um freezer, comprou lençóis, um edredom, e a compra mais inusitada foi uma motosserra e um triturador de madeira. Que tipo de pessoa está com a esposa desaparecida e sai fazendo isso? É no mínimo estranho. Sem contar que o Richard ainda nem tinha ido à polícia para relatar o desaparecimento da esposa. Um dos colegas de trabalho dela, que estava muito preocupado, porque já fazia aí mais de 10 dias que ela não aparecia para trabalhar, que ele foi até a delegacia no dia 1º de dezembro e relata o desaparecimento da Riley. E é só a partir daí que as investigações começam. E a gente sabe que nestes casos, na maioria das vezes, o marido é o primeiro suspeito e o primeiro a ser interrogado. E aí não demora muito para a polícia descobrir que o Richard não estava só tendo um caso fora do casamento com aquela aeromoça em New Jersey, mas sim vários casos além desse. E mesmo depois do desaparecimento da Riley, ele continuou se encontrando com outras mulheres e ele não contou para nenhuma delas, nem para aquelas que sabiam que ele era casado, que a esposa dele estava desaparecida. Enquanto as investigações seguiam, Joseph Haynes, que trabalhava tirando a neve da estrada, procurou a polícia e contou que na noite do dia 18 de novembro, o dia que a Riley foi vista pela última vez, por volta das 3 da madrugada, ele viu estacionado na beira da estrada um triturador de madeira. E ele tinha certeza daquela data, porque nessa madrugada ele foi chamado para limpar a estrada porque era a primeira noite de neve daquela temporada. A polícia foi até o local nesse mesmo dia e enquanto investigavam o lugar, eles encontraram várias lascas de madeira espalhadas no chão, misturadas com as folhas secas, e no meio ali eles encontraram um dedo polegar humano, uma ponta de dedo com uma unha pintada de rosa, fios de cabelo loiro, um dedão do pé, vários fragmentos de ossos, pedaços de um tecido rendado de roupas íntimas e um dente coroado com um pedaço de maxilar preso. Os investigadores coletaram tudo isso, chamaram um especialista que confirmou que eram os ossos humanos e o odontologista forense conseguiu identificar o dente como sendo da Riley Crafts. A polícia continuou a investigação no local e encontraram uma motosserra submersa no rio ali perto, com cabelos loiros ainda presos na corrente. Os investigadores foram até a casa da Riley e do Richard e encontraram um tapete manchado de sangue e encontraram também pedaços do tecido iguais aos que tinham sido encontrados na máquina de triturar madeira, que foram testados e encontraram sangue humano. E aí, em janeiro de 1987, Riley Crafts foi declarada sem vida
e Richard Crafts foi preso assim que chegou em casa, depois de uma viagem de um dia de folga. O julgamento do Richard começou em maio de 1988 e o grande problema dos promotores era convencer o júri de que Riley tinha perdido a vida, que tinha acontecido um crime e que o marido, o Richard, era o culpado. E por que isso seria difícil? Porque não foi encontrado um corpo físico completo. E, teoricamente, se não tem corpo, não tem crime. Os promotores argumentaram que o Richard se recusou a se divorciar e aí, em casa, ele tirou a vida da Riley com pancadas na cabeça. Por isso as manchas no tapete. Depois ele desmembrou a esposa com uma serra elétrica e colocou as partes dentro de um cortador de madeira para não ficar nenhum rastro. Dalmarie Thomas trabalhava na casa do casal e ela foi chamada para testemunhar. Ela disse que no dia do desaparecimento da Riley, o Richard pediu para ela ir embora mais cedo. E ela também disse que uns dias antes ela tinha presenciado uma briga feia entre o casal. E disse que depois do desaparecimento da Riley, o Richard tinha tirado da casa o freezer, que era novo, e um tapete que estava com uma mancha. E quando perguntou para o Richard sobre a mancha, ele disse que tinha derramado querosene no tapete. Mas o que o Richard não sabia ou não percebeu é que querosene não deixa mancha. Os promotores argumentaram que o corpo da Riley foi mantido no freezer até que ele descartasse o corpo, mas não tinha como provar isso, porque o freezer nunca foi investigado e muito menos testado para DNA. A mãe da Riley também foi depor e ela disse que a última vez que viu a filha foi na Dinamarca no seu aniversário e a filha ficou lá só 3 dias. A mãe da Riley mostrou ao júri uma carta que a filha escreveu para ela, dizendo que ela tinha pedido divórcio ao Richard. E na carta dava a entender que o Richard não estava satisfeito com a ideia do divórcio. A amiga da Riley, Susan Lausten, testemunhou que ultimamente a Riley estava demonstrando que sentia medo do Richard, porque as conversas sobre o divórcio não eram amigáveis. Ela tinha medo que ele pudesse machucar as crianças ou machucar ela. Susan também falou que o Richard abusou fisicamente da Riley e ele chegou a mentir para ela, dizendo que estava com câncer para ela desistir do divórcio. Mas a Riley ligou para o médico e descobriu que era tudo mentira, invenção dele. Em julho, depois de quase 2 meses, o juiz anulou o julgamento porque um dos jurados votou a favor da absolvição, mas ele saiu antes das deliberações e se recusou a voltar. Aí um segundo julgamento foi marcado para o ano seguinte. E aí sim, no dia 21 de novembro de 1989, o júri considerou Richard Crafts culpado do crime contra sua esposa Riley Crafts e ele foi condenado a 50 anos de prisão. Em janeiro de 2020, 30 anos depois, ele saiu da prisão e está numa casa de recuperação na cidade de New Haven, em Connecticut. Provavelmente naquela madrugada, o Richard achou que se não encontrassem o corpo, ele jamais seria considerado culpado. Esse caso, esse crime contra a Riley Crafts foi o primeiro caso no estado de Connecticut que alguém foi condenado sem nenhum corpo ter sido encontrado. E só existe um crime contra a vida se existe um corpo. Esse caso também inspirou o filme Fargo e também inspirou um dos episódios da série The Good Doctor, que fala também sobre esse assunto. Quando a história de um casal, já no começo, dá indícios de que algo está errado, eu acho que se existe amor, vale a pena o casal fazer alguma coisa para melhorar, para mudar o que está errado e fazer dar certo. Só que isso tem que partir do casal. E se mesmo assim isso não muda, se continua uma relação tóxica fazendo mal para qualquer uma das partes, o melhor é que cada um siga o seu caminho antes que seja tarde demais. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por ter ficado comigo até agora e a gente se vê nos comentários. Combinado? Até o próximo vídeo.
Beijos!